Essa massa de som, de produção sonora, acaba sendo mais importante, né, o gênero, tanta gente produzindo, do que artistas individuais. Essa noção, especialmente no techno, foi muito forte nessa época. O techno sem rosto, de você entrar numa festa, você poderia passar lá 10 horas ouvindo música, que seria basicamente ritmo, pouca melodia. E o que importa ali não é quem escreveu ou alguma personalidade por trás da música, né? É o que aquela música está criando naquele momento. A história de São Paulo é entremeada com a história da cena da música eletrônica da cidade. O Camilo Rocha defende essa ideia em Batistaca, livro que registra as transformações da noite e da própria São Paulo desde o fim dos anos 80, quando DJs deixaram de ser figuras quase desconhecidas, gêneros como house e techno tomaram as pistas e o movimento clubber ganhou força na cidade. O Camilo é ele próprio, observador e participante da história que ele conta. DJ jornalista, ele acompanhou as mudanças dos sons e dos comportamentos na noite paulistana, as marcas da desigualdade de São Paulo nesse universo cultural, a explosão das raves nas proximidades da capital e a hiperfragmentação e a elitização da música eletrônica que levaram à decadência da cena em São Paulo na metade dos anos 2000. Na nossa conversa, ele fala sobre os clubes que ajudaram a projetar drag queens ao mainstream da cultura brasileira e a oferecer espaços de socialização a pessoas LGBTQIA+, apesar do conservadorismo e da homofobia, do papel do êxtase na evolução do cenário eletrônico em São Paulo e das tensões entre uma utopia de contracultura e o impulso de sucesso comercial que permeiam essa história. Eu sou Eduardo Tombini e para o Ilustríssima Conversa ficar no tom da entrevista, a gente incluiu na abertura a faixa Gimme Fantasy, do Mr. Gil, um dos nomes importantes da discotecagem de São Paulo desde os anos 90. Camilo, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, eu devo começar dizendo que eu não sou propriamente um iniciado na música eletrônica, né? Ao contrário de você, que tem uma longa carreira como DJ e como jornalista que cobre essa cena há várias décadas. Essa imbricação autor-obra, no fim das contas, ela acaba sendo sempre importante, mas talvez seja ainda mais no seu caso, né? Porque você estava lá, né? Você tocou em várias casas, em várias festas que você cita no livro, você acompanhou muito de perto os desdobramentos que estão narrados lá na obra. Então, para a gente começar, você pode explicar um pouco melhor a sua trajetória e como ela ajuda a entender esse livro, o que você narra, como você olha para a cena eletrônica de São Paulo? Perfeito. Bom, primeiro, Eduardo, obrigado pelo convite para participar do podcast, né? Olá para os ouvintes do Ilustríssima Conversa. Bom, eu sempre digo que as minhas carreiras de DJ e jornalista em ligação com a cena eletrônica, elas começaram meio em paralelo, né? Então eu sempre colecionei discos já na adolescência, comecei a sair muito à noite e fui acompanhando todo o desenvolvimento desse cenário, né? A partir do final dos anos 80 até hoje, né? Assim, ao mesmo tempo que foram sempre andando em paralelo, eu acho que tem momentos em que eu sou mais DJ e em outros momentos eu sou mais jornalista. E isso ao longo dos anos, essa é uma dinâmica que sempre foi acontecendo. Então, nesses dois papéis eu consegui acompanhar, assim, tanto como uma pessoa que estava trabalhando e atuando nesse meio, e aí em várias capacidades, né? Principalmente tocando como DJ, mas também produzindo música, produzindo eventos, ajudando a promover eventos, né? E como jornalista também cobrindo, né? Carreiras de artistas, cobrindo carreiras de DJs, dando espaço para DJ, né? Tratando o DJ como artista, inclusive, foi um dos primeiros espaços que eu escrevi, foi a revista Bis. Talvez os mais velhos vão lembrar, que era uma revista de música de alcance nacional. Era a maior revista de música do Brasil por muito tempo. E ali eu tinha uma coluna que falava de música eletrônica, de pista de dança, e ali eu dei espaço para os DJs e tal. Então eu acho que é isso, né? Acompanhar de perto, de várias capacidades, assim como jornalista, além da coluna que eu mencionei, além da imprensa escrita, de ter trabalhado escrito sobre esse tema, né, em veículos como a própria Folha, mas também Estadão, Globo, BBC, Rolling Stone, Trip, Nexo Jornal, mais recentemente.
Também fiz programas de rádio, enfim, ajudei a fundar um site de música eletrônica que não existe mais, o RAW. Então, eu acho que atuei em uma série de capacidades aí que me dá uma certa experiência e respaldo para tratar desse assunto, tanto em primeira pessoa, como um participante, né? Mas também como um observador. Claro, com certeza. Em algum momento do livro, né, você menciona essa crítica que pode existir no jornalismo cultural, que é essa ideia de você precisa ter um distanciamento, mas ao mesmo tempo você participa da cena, ou se você não participa da cena, geralmente você cobre coisas pelas quais você se interessa, você tem afinidade, etc., e que isso às vezes não é bem visto. Como que você lidou com essa tensão ao longo da sua carreira? Quando eu falo que às vezes eu sou mais DJ, às vezes eu sou mais jornalista, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Que eu acho que se eu estava muito envolvido artisticamente, talvez, e trabalhando mais ativamente dentro da cena, eu acho que eu não estaria tão habilitado para ser esse jornalista. Porém, eu acho que tem certos, vamos dizer, instâncias da cobertura cultural, né? Assim, eu acho que é mais interessante você reportar sobre algo do que você já estabelecer uma postura crítica em relação àquilo, né? Especialmente coisas que estão começando a se desenvolver. E aí, nos anos 90, tanto eu como a Érica Palomino, né, que era colunista da Folha, que cobriu intensamente essa cena na sua coluna durante quase todos os anos 90, eu acho que a gente tinha mesmo um olhar mais, vamos dizer assim, mais benevolente com muita coisa que acontecia, justamente porque a gente gostava, né, de certa forma estava envolvido também emocionalmente, mas porque não fazia muito sentido, eu acho, né, você tá falando de coisas para falar mal, né, você estava meio que registrando uma subcultura que estava surgindo ali, que estava se desenvolvendo. Claro. Camilo, o livro tem o espírito tanto de documentar, né, às vezes em muitos detalhes, a evolução dessa cena da música eletrônica em São Paulo, que parece que a história não está bem contada, né, não está bem registrada, e ao mesmo tempo apresentar esse universo para quem não conhece ou conhece pouco sobre ele, né, enfim, ele tem esses dois propósitos. O que te levou a escrevê-lo, né? Como que você chegou a essa versão que está saindo agora, que de alguma maneira eu imagino que vai ser proveitosa para quem estava lá como você, né? Conhece o seu trabalho, conhece essas casas e essas pessoas, e quem como eu não estava lá, que não é um iniciado, enfim, que aprendeu muito lendo o livro. Para mim, era uma parte importante da história cultural de São Paulo, da história da cidade, não apenas da história da música eletrônica ou da noite, que estava, com o tempo, eu acho que estava se apagando de certa forma, porque muitos personagens que foram ali importantes, ou espaços, ou músicas, ou tendências que estavam acontecendo na época, esse registro estava indo embora, né, com o tempo. Mesmo assim, hoje, se você for procurar uma casa como Senhora Kravitz, que é o segundo capítulo do livro, que funcionou por 1 ano e meio, mas foi muito importante porque foi meio ali que foi gestado esse movimento das drag queens nos anos 90, que hoje é uma coisa super mainstream, né, através de figuras como a Pablo Vittar, RuPaul Drag Race e tal. Então, assim, praticamente não tem registro de Senhora Kravitz na internet, a não ser algumas comunidades de Facebook que vão ter uma foto, ou a pessoa que trabalhava lá, que vai postar alguma coisa. Então é uma memória, né? Uma memória cultural que estava escapando aí. O livro teve muito esse intuito de organizar essa memória, e aí, como você disse, apresentar ela tanto para quem conhecia, como para quem não conhecia, né? Esse não é um livro de nostalgia. Esse não é um livro para relembrar os bons tempos da cena clubber ou para quem viveu isso, né? Eu acho que ele tem esse papel, sim, obviamente, as pessoas que viveram isso, e eu estou recebendo mensagens todo momento falando isso, as pessoas querem reviver e querem lembrar, e estão felizes que alguém está resgatando essa história, mantendo viva, né? Mas eu sempre tive a preocupação dele ter um diálogo com o leitor mais novo, com o momento atual, né? O próprio prefácio do livro eu começo falando do Alok. E aí eu também cito Mamba Negra, que são movimentos mais recentes ou personagens mais recentes, mas que são descendentes dessa história, né?
Então, eu acho importante fazer esse link com o que tem hoje e também ser didático no sentido de, eu vou falando de house, estilos como house ou como techno, eu procurei explicar de onde vieram esses estilos também. E você termina o livro narrando uma cena lá em 2006, né, em que você propôs uma ideia e um trabalho. Essa ideia foi vista como um clichê, mais ou menos ultrapassado, né? E você fecha o livro nesse período, 2005, 2006, e resolve não cobrir o resto dos anos 2000 e os anos 2010. Tem a ver com isso? Tem a ver com essa espécie de decadência da cena eletrônica, tal como ela era? Enfim, o fechamento de um ciclo? É total um fechamento do ciclo na minha visão. Eu acho que, tendo vivido assim, né, desde 88 até esse tempo, e a cena ter se desenvolvido nesse arco, é até natural, né, esse processo de cansaço criativo, de fórmulas se repetindo, de um lugar de mesmice que se instala. E eu acho que essa cena eletrônica que prosperou nos anos 90, começo dos 2000, estava nesse lugar em 2005, né? O DJ superstar, protagonista, aquela música eletrônica, principalmente instrumental, que tocava nos clubes. Tinha muita oposição já a isso, vindo de um outro underground, vindo de uma outra, né, de pessoas já contestando essas fórmulas, né, até dentro da própria cena eletrônica. E fora também, né, que inclusive teve, que eu cito no livro, essa a tal da volta do rock dos anos 2000, com o Strokes, White Stripes e uma série de outras bandas que estavam questionando justamente algo que parecia que nos anos 90, parecia que o rock tinha morrido, né? O rock nunca ia voltar, e aí o techno e a house venceram. Mas é interessante a gente ver esses ciclos mesmo. Aquilo que parecia vanguarda, que parecia o futuro, de repente tinha virado algo cansado, né? Tinha virado o passado. E foi mais ou menos em meados da década que isso aconteceu. Eu achei que era um bom momento. Eu acho que a cena eletrônica depois ela renasceu com muita força nos anos 2010, e aí a gente está falando de um período de festas como a Mamba Negra, que eu citei, mas a Caps Lock, a Odd, a Selvagem, uma porção de outras coisas, mas eu acho que isso é um outro momento separado que merece outro livro. Não sei se serei eu o escritor desse livro, mas eu acho que precisa ser registrado também. Com certeza. E, bom, a gente falou do fim desse ciclo, né? Mas antes de haver essa decadência, essa cena eletrônica floresceu muito, esse é o foco da sua obra, aliás, né? E algo que me chamou bastante atenção é o debate que você apresenta sobre a ideia de autoria, né? Em alguns gêneros da música eletrônica. E tem um trechinho aqui que eu gostei bastante, eu vou ler, abre aspas. Os sons eletrônicos se transformavam continuamente, gerando novos desdobramentos, não por meio de um artista em particular que, de repente, muda o curso das coisas, como na tradicional e questionável figura do gênio revolucionário, mas por uma massa de criadores que, de grão em grão, iam adicionando pequenos ajustes ou melhorias aos modelos em vigor, fecha aspas, né? Essa provavelmente é a regra em muitos outros campos da produção cultural, mas interessante é que no techno, né, que você vai lá às origens, essa coisa, né, de a obra, a música ser considerada a única coisa que importa, ser maior que o artista, né, que não é uma estrela, foi tratada como um princípio mesmo desse fazer musical, fazer artístico, né. Você dá bastante destaque a isso, eu queria que você falasse um pouco sobre como essa forma de enxergar a produção e a autoria, de alguma maneira mudaram a música nos anos 90, né. Bom, nos anos 90, eu acho que ficou muito marcado esse tipo de produção coletiva. Eu acho que isso tem muito a ver com a maneira, como os modos de produção de música da época, que eram, basicamente, as pessoas estavam trabalhando com computadores e samplers, sintetizadores, né? Muitas vezes em estúdios caseiros. Então tinha uma agilidade para produzir e para lançar a música, e também muito vinculado ao momento, né? Eu acho que existia sempre essa demanda de mais música e música ligada ao momento, né? Não poderia ter esse processo meio mais tradicional de lançar música, né? Tem até uma frase do Underworld, que é esse grupo inglês, no livro, né? Eles estavam no formato banda antes, né? O Underworld nos anos 80, eles migraram para esse formato com DJ nos anos 90, de produzir a música toda eletronicamente. E eles falam muito dessa experiência de estar produzindo e no fim de semana seguinte já estar tocando a música para as pessoas ouvirem. E aí eu acho que essa massa de som, de produção sonora,
acaba sendo mais importante, né, o gênero, e tanta gente produzindo, do que artistas individuais. Essa noção, especialmente no techno, foi muito forte nessa época, o techno sem rosto, de você entrar numa festa, porque o techno, especialmente, nem vocais não tinha, né? Você poderia passar lá 10 horas ouvindo música, que seria basicamente ritmo, pouca melodia, e o que importa ali não é quem escreveu ou alguma personalidade por trás da música, né? É o que aquela música está criando naquele momento. Então, isso, de certa forma, ajudou a desfazer um pouco essa necessidade de saber ou de vincular, né, um artista à música. Óbvio que isso não se sustentou por tanto tempo, pensando que toda essa cultura foi crescendo e passou a ser mais rentável, né? Que gravadoras procuraram modelos mais tradicionais de vender essa música, né? E procurando artistas, basicamente. Artistas que pudessem mostrar o rosto. E aí, por exemplo, pessoas como bandas como Prodigy, Chemical Brothers, o próprio Underworld e o Daft Punk, né? Que embora não mostrasse o rosto, tinha essa identidade, essa imagem muito bem marcada. Mas essa utopia, né, de não precisar se basear no artista e dispensar a figura do gênio, eu acho que ela durou bastante tempo, assim, nos anos 90, e foi bem interessante. E você vê isso transbordando para outros quadrantes da música, para outros gêneros, ao mesmo naquele momento, né? Que é muito diferente do que aconteceu depois? Eu acho que esse tipo de modelo talvez não traduziu muito para outros gêneros, né? Eu acho que outros gêneros são muito baseados ainda, talvez, na figura, né? De um vocalista, de um cantor, de um artista. Mas, certamente, a produção eletrônica, né? O modo de produzir eletrônico é um modo que disseminou pela música, né? E mesmo bandas de rock precisam de softwares e computadores. A partir dos anos 2000 já era uma realidade por toda parte. Então, eu diria que também houve uma facilitação dos modos de produção e talvez muito mais gente produzindo, né? E aí chega nesse ponto de hoje, né? Pouca gente realmente tendo uma carreira sustentável. Com certeza. Camilo, é fascinante ler, né, logo no começo do seu livro, que no final dos anos 80 o house e o dance eram considerados músicas de viado, né? Porque isso mudou muito nas décadas seguintes, né? E lá no começo você fala do Nation, né? Esse clube que se apresenta como uma espécie de ponta de lança, né, da cena clubber em São Paulo, que era frequentado por pessoas LGBTQIA+, né, na denominação de hoje, que não era mesmo daquela época. Muitas delas iam montadas, né? Existia toda uma preocupação de criar um personagem por meio da vestimenta, da maquiagem, etc. E ao mesmo tempo o clube proibia qualquer tipo de contato físico entre as pessoas para não ser taxado, né, de um lugar gay e deixar de ser frequentado pelos héteros. Isso me chamou a atenção, né, porque olhando com os valores de hoje, parece hipocrisia, parece moralismo, mas você apresenta como algo revolucionário na época, considerando, né, os valores conservadores que existiam, a forma como a noite se estruturava, etc. Você pode falar um pouco sobre isso, né? Como essas tensões se davam naqueles anos de nascimento da cultura clubber? O que você notava de mais importante? Bom, eu não sei se eu quis passar a ideia de que isso era algo revolucionário, mas acho que era uma estratégia possível, né? A gente tem que lembrar que nos anos 80, final dos anos 80, a gente vivia, o Brasil, né? Era uma sociedade profundamente homofóbica, né? As pessoas não tinham nenhum pudor em expressar a sua homofobia. Você tinha piadas sobre isso na TV, você tinha pessoas, colunistas de jornal, sendo abertamente homofóbicos, né? O próprio Paulo Francis, todo mundo fala assim, né? E muitos jornalistas aí idolatram ele, mas ele era bastante homofóbico. E aí tem também, eu cito no livro, que eu acho muito emblemático, é um documentário da Rita Moreira de 88, né? Chamado Temporada de Caça, em que ela entrevista transeuntes, né, na Avenida Paulista, dentro do contexto de que havia uma operação policial, né, de caça a pessoas LGBT e travestis e tal. Estavam prendendo essas pessoas, né, por atentado ao pudor, ou sei lá o que era. E as pessoas entrevistadas na rua falando, não, mas eu apoio, eu acho que tem que matar mesmo, não sei o quê, e eu tenho que... E viado não tem que existir, entendeu? Isso significa que, nessa época, pessoas LGBT, elas tinham muito poucos espaços onde podiam realmente se expressar, né? Onde podiam ser elas mesmas, por assim dizer, se vestir como queriam, falar como queriam, né, se relacionar com quem queriam, né?
E isso criou os tais dos guetos que se falava na época, né? Que esses lugares bem restritos, onde essas pessoas poderiam se expressar do jeito como queriam. E aí, casas noturnas como o Neixo, que eu cito no primeiro capítulo do livro, né? Que é onde aconteceu isso que você estava falando, essa política, né? Era uma espécie de uma estratégia de ser inclusivo, mas estabelecendo alguns limites para manter essa diversidade, vamos dizer assim. E eu lembro que era uma coisa que o próprio Mauro Borges, que era o DJ residente, né, e um dos fundadores lá, me dizia, né, a gente era amigo, e ele falava muito que não podia permitir que homens beijassem com homem ou mulher se beijasse com mulher, porque senão a casa seria rotulada assim, como uma casa gay, e perderia parte da frequência. Se ele estava exagerando ou não se sabe, mas era uma coisa muito presente na época, né? Sei lá, eu lembro de ouvir pessoas falando, mas eu fui em tal lugar, mas eu vi 2 caras se beijando. Uma coisa que é muito normalizado hoje, e quando a gente olha pelo retrovisor, realmente é meio chocante, meio difícil de entender. Mas realmente está falando de 35 anos atrás, né? Assim, realmente de outros costumes e de outra postura, né, da sociedade com relação a certos comportamentos. Camilo, você já falou aqui da Érica Palomino, né, da coluna Noite Ilustrada, e você fala muito dela, né, no papel que a imprensa teve para, de alguma maneira, moldar a cena clubber em São Paulo, né, sobretudo no sentido de traduzir isso que era visto como desviante, subversivo, né, que ia corromper a juventude, em algo que de alguma maneira podia ser vanguardista, podia ser inovador em termos de comportamento, que não era esse fim do mundo, né? E a grande síntese, a grande personagem disso são as drag queens, que começam a aparecer com mais força no livro a partir desse momento. Como que você enxerga a cobertura da imprensa dessas personagens, né, e o papel que elas tiveram em dar visibilidade e também, isso não pode deixar de ser dito, né, reforçar estereótipos, né, enquadrar de formas que também eram preconceituosas, enfim, né, como que a imprensa cumpria esses papéis? Eu acho que havia tratamentos diferentes dentro da imprensa, né? Pensando na drag queen, nos personagens e também no fenômeno pop, né, da época. Tinha jornalistas que estavam entendendo e estavam traduzindo bem esse fenômeno, eu acho, para o leitor, trazendo esses personagens. Mas eu acho que rapidamente também teve uma parcela que olhou para isso como algo exótico, né? Como uma fauna exótica e sempre colocando nesse registro, eu acho. Embora a gente sabe, né, que do lado das drag queens tem esse aspecto assim bem-humorado e irreverente, né? Eu acho que ao mesmo tempo essa própria faceta mais divertida que são as drag queens foi uma das maneiras com que talvez muitas pessoas que não estavam acostumadas com personagens LGBTQIA+, ou a própria ideia de homem vestido de mulher, passassem a aceitar mais isso, passassem a entender isso ou simpatizar mais com isso, né? Porque talvez é um elemento até no próprio livro do João Silvério Trevisan, Devassos no Paraíso, né? Ele destaca esse aspecto mais de carnavalesco, assim, né? Que a drag queen tem. Então, acho que esse lado, por um lado, contribuiu para essa aceitação maior, né? Em estratos sociais que talvez não seria figuras LGBTQIA+, não seriam aceitas, mas também, por outro lado, talvez colocou muitas drag queens, na visão de muitas pessoas, nessa chave do engraçado, né, da coisa divertida e talvez, para muita gente, pessoas gays aceitáveis sejam só essas, entendeu? Camilo, você prossegue, né, narrando outras experiências, e aí parece que a cena vai se adensando, os clubes vão se especializando, o público vai ficando mais amplo, né, e surge o êxtase em São Paulo. Nos primeiros anos era uma coisa muito artesanal, muito difícil de conseguir, depois ele se torna um pouco mais presente, e aí ao longo do livro você discute as muitas afinidades, né, entre a música em si e os efeitos do MDMA, né, no corpo, na mente, nas percepções, né, na construção da empatia com as outras pessoas, né, enfim, disso tudo, mas também, né, eu acho que de uma maneira ou de outra você aponta que não é a substância em si, né, mas é o
contexto, né, em que ela é usada, como as pessoas enxergam o ambiente em que elas estão, em que elas vão tomar ou não a bala, etc. E que esses contextos variaram muito, né? Desde gente que não tinha acesso por ser uma droga cara, gente que escolhia não tomar, gente que tomava todo fim de semana e ficava com aquela rebordosa no meio da semana, né? Enfim, várias possibilidades. O que você acha mais importante, né, para entender essa união entre a cena eletrônica e o êxtase, né? Porque geralmente é essa narrativa, você precisa ter tomado bala, senão você não vai aguentar aquelas horas todas, e a música é feita para isso, e uma coisa muito unidirecional, e parece que o livro aponta várias outras formas dessas duas pontas se relacionarem, né? Exato, como você mesmo diz, existe muito forte essa narrativa de que a música não é possível apreciar ou desfrutar da música ou da experiência toda, né, da rave, do clube, se você, assim, sendo de música eletrônica, se você não tiver quimicamente realçado aí por MDMA ou por êxtase. Mas eu trago, assim, uns exemplos, assim, muito claros, assim, que isso não é necessariamente verdade. Em especial com o que aconteceu na Zona Leste de São Paulo, porque, para quem não sabe, a música eletrônica em São Paulo, essa história, né, do livro, se desenvolveu inicialmente em clubes do centro e dos jardins, mas depois, a partir de 91, 92, surge um clube na Penha chamado Sound Factory, e que leva para Zona Leste todo esse pacote aí de DJs, música eletrônica mais instrumental, mais alternativa, né? Porque, vale o parênteses aqui, existiam casas como Toco, Overnight, mas que, vamos dizer, tocava uma música eletrônica mais comercial. Na Sound Factory você tem o pacote completo, você tem drag queens, você tem DJs tocando esses sons mais alternativos, como eu disse, né? Inclusive o DJ Mark, né? Que é um DJ muito conhecido até hoje, teve ali sua primeira residência. E ali a Sound Factory foi um estouro, assim, né, de público. Tanto que depois abriu uma filial em Pinheiros e praticamente não se ouvia falar de êxtase na Sound Factory. Eram geralmente os frequentadores, eram jovens de bairros mais da periferia, não teriam dinheiro, nem saberiam onde comprar, porque o êxtase ainda era uma coisa muito esporádica em São Paulo, quase inexistente. E quando começou a surgir, né, que eu relato no livro, a partir de 94, 95, era muito para clubes nos jardins, um público mais elitizado. Só que na Sound Factory, inclusive, tem um vídeo no YouTube, quem quiser ver, filmado acho que em 94, 93, 94, que mostra a pista da Sound Factory fervendo ali, e super cheia, e tudo mais. E durante toda o resto dos anos 90, né, a maior parte do consumo dessas drogas geralmente eram os clubes de classe média para cima. E se a gente pensar também que, como o êxtase só chegou em São Paulo em 94, 95, como eu falei, antes disso, os clubes também estavam aí, né? Mesmo o Senhora Kravitz, o Nation, e estavam ali com pista cheia, gente dançando. Então, talvez existe para muita gente uma experiência muito válida em tomar êxtase, tomar MDMA e ouvir música eletrônica, né? Algo que faz muito sentido, mas não é obrigatório, né? Eu acho que no livro eu trago vários exemplos disso, como que eu falei agora. Você falou de uma coisa muito interessante no livro também, né? Que o êxtase contribui para mudar um pouco como as festas se organizavam, né? Que não é mais você sair para você tentar pegar alguém, mas para aproveitar a música, né? E que isso muda por completo a experiência, sobretudo das mulheres que continuam sendo hoje em muitos lugares, né? Assediadas, aquela coisa de sempre ter alguém, né? Puxando pelo braço, pegando o cabelo, etc. Como que você viu essa mudança? Eu morei na Inglaterra, né, entre 93 e 96, e foi lá que eu primeiro presenciei isso acontecendo em massa, né? Obviamente lá tinha muito mais êxtase também circulando, criando essa atmosfera, mas talvez esse código social já estava sendo assimilado de que não era, pelo menos nesses ambientes, não era legal você ficar assediando mulheres, assediando quem quer que fosse, e a música passava a ser o centro, né? Até então, socialmente, a regra era que a noite existe para você ficar com alguém, para você ir lá arrumar alguém que seja
uma transa, seja um par romântico, ou seja lá o que, entendeu? Eu acho que a música eletrônica conseguiu subverter isso e trazer essa nova perspectiva, né? Como um lugar para ouvir música com pessoas com quem você tem afinidade e imergir nesse momento da música criada pelos DJs. E eu acho que isso tirou muito da tensão, né? O fato de não existir essa obrigação, né? Ou essa ansiedade, né? Por você ficar com alguém, você achar que tem que ficar com alguém, isso também, como reflexo, teve uma diminuição muito drástica no em eventos de violência, né? E briga, que é uma cara, assim, a gente não lembra, né? Muita gente não lembra, mas eu lembro. E as pessoas mais velhas talvez também consigam lembrar que festa e balada e até meados dos anos 90 era muito sinônimo de briga, né? De que no final da noite as pessoas alcoolizadas, ou quem não arrumou mulher, ia sair briga entre gente, ia sair quebra-pau e tal. E os eventos de música eletrônica não tinham mais isso. Tinham festas de 3.000, 4.000 pessoas e não tinha nenhuma briga. Então isso eu acho que foi um desenvolvimento bastante importante que a cena trouxe. Uhum, com certeza. Camilo, você tem 2 capítulos no livro que tratam mais especificamente das raves, né, que começaram tímidas e ao longo dos anos se tornaram uns mega eventos com dezenas de milhares de pessoas, né, e que é uma configuração muito diferente, né, de ouvir música eletrônica, de participar da cena, do que nas casas, na cidade, né, num cubículo preto, no meio de São Paulo. Eu achei os 2 muito interessantes, a gente não vai ter tempo aqui, obviamente, né, de falar de todas as particularidades que você apresenta lá, mas, de alguma maneira, eles apresentam muito bem essa tensão, né, entre um impulso da contracultura, né, um grupo que quer ser antissistêmico, que quer criar um espaço de resistência, né, que vai ter a música como cimento entre as pessoas, e essa tendência, né, que sempre aparece de se incorporar à indústria do entretenimento, ao big business, né? Então, eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né? Olhando para as raves, como que você vê essa evolução? Essa história resume bem o que aconteceu, né? De uma passagem de uma utopia contracultural para o grande negócio, ou você enxerga outras coisas acontecendo? Uma coisa que é interessante das raves, né, é como elas cresceram muito rapidamente no final dos anos 90, né? Então, assim, em alguns poucos anos, 2 ou 3 anos, você tinha eventos que, sei lá, iam 500 pessoas e era muito boca a boca e flyers muito toscos, para mega produções que iam 5.000, 8.000 pessoas. Então, eu acho que essas tensões, que eu acho que é uma tensão que você vê muito em tudo que é subcultura, né? O momento que o pessoal do dinheiro que chega, que o capitalismo começa a entrar em funcionamento. E eu acho que nas redes isso aconteceu muito rápido, né? Porque, como eu disse, como cresceu muito rápido, rapidamente se mostrou ali algo muito lucrativo, né? E eu acho que as raves talvez sofreram bastante por conta disso, porque talvez o clube ele tem um espaço mais restrito, né? Sei lá, um clube vai caber 1.000 pessoas, 800. Agora a rave sempre pode ficar sendo maior, né? Então, e foi isso que aconteceu. As raves foram crescendo e crescendo e crescendo. Então, se eu falei 5.000, 8.000 pessoas no final dos anos 90, em 2006, 2007, a Experience, né, que era uma rave, começou como rave, depois virou festival, botou lá 29.000 pessoas. E isso passou a ficar normal, assim, nos anos 90, especialmente com as raves do trance psicodélico, né, o Psytrance. 15.000, 20.000 pessoas. E eu acho que muita gente que estava ali no começo, que estava enxergando aquilo como contracultura, meio pulou fora, meio horrorizado, assim, do que tinha virado, né? Tanto pela quantidade de pessoas que estava indo, que talvez não estava entendendo qual era o propósito original, e aí talvez para muita gente deixou de ser pela música e passou a ser para pegar gente. Então essas dinâmicas voltam, né? E aí também tem aquela dinâmica ou aquele pensamento que a gente apontou ali como talvez como elitista, né? No sentido de
as pessoas que estavam lá no começo sempre estão reclamando de quem chega depois. Eu acho que isso é meio que inerente, assim, dentro dessas subculturas. Na cena rave foi inevitável, e eu diria que rapidamente, em um espaço de 5 anos, então deixou de ser algo que poderia ser considerado contracultural para ser considerado algo bastante mainstream, mas que também ensejou respostas do tipo gente fazendo festas menores, festas mais afastadas ou festas que não fossem divulgadas e tal. Você disse que você pensa o livro não só como uma história da música eletrônica ou da noite, mas como uma história da cidade, né? Que essa cena da música eletrônica em São Paulo, ela moldou várias transformações da cidade, criou formas de sociabilidade, formas de existir, formas de estar na cidade, né? Enfim, e acho que uma das coisas mais evidentes é a transformação da Rua Augusta, né, no fim dos anos 90, né, onde começaram a aparecer casas de shows, casas de música eletrônica e coisas do tipo, uma área muito deteriorada, rapidamente se valorizou, começou a atrair um público muito diferente, e essa cena que você analisa está muito diretamente relacionada a isso. Você acompanhou isso em primeira pessoa, de perto? Você viu essa transformação acontecendo? Como que você nota, como que você analisa esse processo? O processo da Rua Augusta foi bem interessante, né? Porque, como você falou, era uma região meio degradada, uma região que não era frequentada, e tanto é que no final dos anos 80, começo dos anos 90, que eu até, quando falo, né, do Clube Nation, que foi o primeiro capítulo do livro, a Rua Augusta legal de ir era ao outro lado, né? Era a Rua dos Jardins. E daí, nos anos 2000, já tinha alguns bares ali, mas eu acho que foi o Clube Vegas que passou a funcionar ali a partir de 2005, 2004, 2005, que foi, acho que, ele é um clube fundado pelo Facundo Guerra, né, que depois virou um empresário da noite bem conhecido. Eu acho que esse clube foi bastante importante nessa retomada aí da Augusta, né, e aí depois dele passaram a vir outras coisas. Tem sido, assim, nas últimas décadas muito comum, né, esse processo de gentrificação ou de mudança de característica de uma área, que o desmatamento, vamos dizer assim, quem abre a picada primeiro é o setor cultural, as casas de shows ou a cena noturna, né? Aconteceu em São Paulo, está acontecendo inclusive, eu acho que na Barra Funda, né? A Barra Funda também virou, na última década, esse lugar cheio de bares, lugar mais descolado. E agora a gente está vendo, né, um monte de empreendimento, né, a Barra Funda virou mais cool, assim, né? Mas esse movimento também acontece em Nova York, em Londres, é um movimento meio geral. É complicado, assim, na verdade, né? Porque ao mesmo tempo que esses empreendimentos, né, ou o dinheiro passa a ir para lá por causa que esse lugar ou essa região passa a ser considerada descolada, depois de um tempo, essas pessoas ou esses empreendimentos que criaram esse novo espaço, essa nova dimensão dessa região, também se tornam indesejáveis, né? E também é de se questionar, muitas vezes, se quando a balada, o clube, a casa de show se instala nesse lugar, qual é o efeito que isso tem em moradores mais antigos. O que acontece, que é interessante em algumas cidades, né? Na Inglaterra tem isso, que é talvez entender o papel, né, que esses lugares também têm em mudar a característica ou tornar uma região mais interessante e tentar preservar isso, né? Para que pelo menos essa gentrificação não se complete assim, no sentido de, né, você chega com os empreendimentos noturnos e depois passa 5 anos você só tem prédios lá. Então, para recapitular, o Camilo Rocha, autor de Batistaca, como DJs, drag queens e clubbers salvaram a noite de São Paulo, que sai agora pela editora Veneta. Camilo, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Prazer foi meu, Eduardo. Obrigado pelo convite. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Esse episódio incluiu a faixa Game Fantasy do DJ Mr. Gil. Se você tiver qualquer comentário, crítica ou sugestão, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!